Deus é bom, né? Deus é muito bom. Eu sei que Ele tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Queria te convidar a você fechar os seus olhos. Obrigada, Senhor, por essa noite, porque a Sua presença já está aqui. Mas nós queremos ainda permanecer e ouvir algo sobre a Sua palavra. Fala aquilo que nós precisamos ouvir. Toca-nos nessa noite e cumpre em nós os Teus planos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Que bom. Quero compartilhar com você, continuando o que nós estamos estudando ou pensando, refletindo, né? E quero dizer que Ana tem a história dela antes de ser mãe e tem a história dela depois que ela se tornou mãe. Então, quero compartilhar algumas coisas disso nessa noite. E nosso texto base, domingo passado você já ouviu um pouco sobre isso, 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2. Mas eu quero começar lendo capítulo 1, do versículo 4 ao 5. Então, você se lembra de toda a história? Ana, Penina, Eucana, e toda a questão que nós ouvimos domingo passado. Mas eu quero começar desses 2 versículos. Diz assim: no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Eu quero partir desses 2 versículos para compartilhar com você 2 aspectos da vida de Ana. E o primeiro aspecto é antes dela ser mãe. O que nós acabamos de ler é que está sendo relatado que Ana recebia uma porção dupla, diferente de Penina, mas ela não se sentia amada. Primeiro ponto que eu quero trazer à sua memória nessa noite é que Ana era amada. Por isso Eucana dava uma porção maior a ela. Mas ela não se sentia amada. Mulheres aqui presentes e homens também, nós somos amados por Deus, pelas pessoas ao nosso redor. Isto é um fato. Mas será que enxergamos esse amor? Em meio aos desafios, em meio às questões, Ana olhava para Penina e talvez ela dizia: puxa, por que eu não sou assim? Por que eu não tenho filhos? E ela não enxergava as porções que Eucana lhe dava. O foco dela estava em uma questão e ela deixava de experimentar outros aspectos. Eu quero dizer para você que existe uma diferença entre saber e sentir. Ana sabia, porque ela via as porções diferentes, mas ela não sentia. E sentir está relacionado a como nós nos enxergamos diante da nossa identidade. E eu quero dizer para você, mãe, nessa noite especificamente, que muitas vezes nos seus desafios, no dia a dia, nas questões da casa, dos filhos, se você trabalha secularmente, talvez você também tenha esse desafio. Muitas vezes você não está desfrutando e experimentando do amor da sua família, porque os seus olhos estão focados em outros aspectos. Que essa seja uma noite para que todas nós, mamães, possamos receber graça para enxergarmos e sentirmos o amor dentro da nossa casa, amém? É um desafio isso, mas não é impossível. O foco de Ana estava em querer ser mãe. Querida mulher que está aqui nessa noite, quero falar com você. Qual será o seu foco nesses dias? Qual tem sido, melhor dizendo, o seu foco?
Ana tinha o foco de ser mãe, e isso fez com que ela não enxergasse, não sentisse o amor de Eucana por ela. Impedia ela de entrar nesse mover de sentir. Ela apenas via, mas ela não sentia. Domingo passado o pastor falou que Eucana podia ter tido uma outra atitude. Quem lembra disso? Que ele podia, de repente, ter sido mais sensível a Ana. Mas Ana não sentia esse amor. E o foco estava no que ela não tinha. Mas eu quero trazer à sua memória. Deus enxergava essa situação, olhando lá na frente. E talvez Deus dizia: Ana, você vai ter Samuel, e depois eu vou te dar outros filhos. Quero dizer para você, mamãe, e você também, meu irmão, essa palavra é para todos nós. Muitas vezes o nosso foco está numa situação específica, e Deus olha para nós e Ele diz: meu filho João, você está tão preocupado com uma questão, você não precisa. Eu sei o que vai acontecer. Querida Silvana, quantas questões dentro do seu coração, o seu foco. Mas quero, se você soubesse, se você enxergasse, Deus diz assim, se você enxergasse, eu tenho tudo sob controle. Eu tenho tudo certinho. Eu não falho, eu não mudo, eu não atraso. Eu chego na hora certa. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Essa é uma verdade que precisa entrar dentro do nosso coração. O que será que hoje está tirando o nosso foco de desfrutarmos do amor de Deus e do amor das pessoas dentro da nossa casa? Nós cremos que essa é uma igreja que ama a família, que valoriza a família. E eu quero dizer para você, família é tudo igual. Há desafios, há dias mais fáceis, dias mais difíceis. Há dias em que os cônjuges conseguem entender um ao outro. E há dias que são mais desafiadores, que um diz uma coisa, o outro entende outra. Há momentos que os filhos estão sensíveis aos pais e há momentos que não. Mas eu quero lembrar a você uma verdade. Deus é aquele que deseja que os nossos olhos sejam abertos para experimentarmos do amor dele por meio da nossa casa. Será que você tem olhado para dentro da sua casa como Ana? Esperando algo específico dentro da sua casa. E isso tem te impedido de sentir o amor dentro da sua casa. Será que quando você vai à célula, o seu foco está em uma situação específica, e você vai, e você participa do quebra-gelo, e você participa ali do louvor, e você compartilha e escuta os outros compartilharem, mas você não consegue sentir o amor, porque o seu foco está em outras questões. Que essa seja uma noite que o Espírito Santo possa mostrar para cada um de nós o foco correto que nós precisamos ajustar, amém? E é interessante, porque tem o lado de Ana. E Ana nessa situação precisava aprender a sentir o amor de Deus e de Eucana. Mas claro que ela tinha o amor de Deus, tanto é que ela foi lá e ela se debruçou e ela ficou ali, diante de Eli, falando com Deus. Nós vimos a história domingo passado, mas esse lado de Ana, antes dela ser mãe. Lembra que esse primeiro ponto é antes dela ser mãe. Diante dos desafios, das discussões, dos desentendimentos, dos momentos em que ela se sentia rejeitada, nos momentos em que Penina se levantava para trazer sobre ela questões de confusão. Ela não conseguia olhar o foco correto, e isso impedia ela de sentir o amor. E eu quero dizer para você que o mais importante é pararmos
e vivermos o presente hoje dentro da nossa casa e pedirmos: Senhor, mostra-me o teu amor. Há muitas necessidades, eu também tenho. Há muitas questões que eu gostaria que amanhã fossem diferentes na minha vida. Há muitas questões que eu gostaria que Deus respondesse rapidamente. Há muitas questões que eu queria que Ele me fizesse enxergar o correto. Mas há momentos em que Deus diz: Débora, eu vou ficar quietinho um pouquinho, porque eu preciso que você dependa de mim. Eu preciso que você fique menor. Você está muito grande. Você está ocupando um espaço que não está correto. Você precisa ser pequena. Você precisa diminuir. Por isso eu estou em silêncio. Por isso eu estou um pouco quieto. Mas Débora, eu sei, eu tenho o controle de todas as coisas. Quantos estão entendendo o que eu estou compartilhando com você nessa noite? E muitas vezes nós deixamos de enxergar as coisas no presente. E nós deixamos também de intencionalmente expressar o amor dentro da nossa casa hoje. Quando terminar o culto e você chegar na sua casa, provavelmente vocês vão comer alguma coisa juntos em família. Eu queria dizer para você: aproveite esse momento. Mas eu já falei com a minha mãe, hoje é dia das mães, eu já dei até um presente. Mas o que eu quero dizer é que isso precisa ser uma prática na nossa vida todos os dias. Precisamos aprender a expressar, mas levar a nossa família a sentir o amor de Deus, o amor nosso, o cuidado de Deus e o cuidado nosso. Mas muitas vezes o nosso foco nos impede de experimentarmos isso. Porque estamos ali: isso que Deus não fez, aquilo que Deus não respondeu, essa porta que ainda não se abriu, essa questão que eu estou tentando encontrar uma solução e eu não consigo. E o nosso foco fica naquilo e nós perdemos de viver o presente. Diga comigo: o presente é um presente. Hoje nós vimos aqui caixas de presente. Mas se eu deixo de viver o presente e fico querendo viver o futuro. Ana ficava pensando: por que eu não tenho filhos? Por que Penina tem? Por que eu não consigo filhos? O foco dela estava numa coisa que naquele momento não dependia dela. Diz que o Senhor fechou a madre dela. Nós vimos isso domingo passado. Eu quero dizer sobre a sua vida: há questões que Deus está dizendo: Dantas, calma. Igor, calma. Márcio, calma. Rodrigo, calma. Calma. Eu estou no controle. Eu sei a hora certa das coisas acontecerem. Mas sabe, esses irmãos que eu citei como exemplo são homens de Deus, mas em meio às situações, às necessidades e às pressões e às circunstâncias e à angústia da alma, muitas vezes eles estão olhando para outras coisas. Mas Deus está dizendo sobre nós: filho, filha, eu permaneço no controle. Viva o presente, viva o presente. O presente é agora, o presente é um presente. Desfrute desse presente, desfrute desse momento. Deixe as pequenas coisas de lado. Pense na sua vida hoje. Será que algumas coisas te roubaram a paz? Será que algumas coisas vieram para trazer um pouco de desconforto dentro da sua casa? Um mal entendido, uma palavra errada, uma cara, um jeito, uma coisa que era para ter sido feita e não foi feita. Talvez tantas coisas vão roubando. E nós passamos pelo presente sem desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas essa é uma noite que a graça do Espírito Santo está aqui. Essa é uma noite que o Espírito Santo está trazendo sobre nós entendimento e graça para ajustarmos o nosso foco e olharmos para aquilo que realmente é necessário. 1 Samuel capítulo 1, de 16 a 18. Quero ler com você ainda um pouquinho falando desse momento de Ana antes de ser mãe.
A história nos conta como Ana agiu quando o sacerdote falou com ela. Olha o que diz 1 Samuel 1, 16 a 18. Não tenhas, pois, a tua serva erradamente. Ana olha para ele e fala, porque pelo excesso da minha ansiedade, queridos, quantos excessos de ansiedade têm alcançado o nosso coração? Quantos excessos de ansiedade têm intervido e agido dentro da sua casa, dentro da sua história, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional? Quantos excessos de ansiedade? Olha o que ela diz para ele. Pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Eu quero dizer profeticamente sobre a sua vida e sobre a sua história. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que você está fazendo. Mas que os seus olhos sejam abertos, porque os olhos dela foram abertos. Os olhos dela saíram da situação da Penina. Ai, pastora, mas foi tão rápido, porque ela voltou e engravidou. Há momentos que serão rápidos. E há momentos que serão não tão rápidos. E nos momentos não tão rápidos, a resiliência, a dependência de Deus, a fé, a ousadia, o levantar-se em meio aos desafios, devem ser a nossa marca. Porque o dia chegará em que as nossas petições serão atendidas. Vira para quem está do seu lado e diga, as suas petições serão atendidas. Aleluia, eu creio, eu recebo isso para a minha vida também. Então, essa parte que eu compartilhei é a vida de Ana antes. Uma vida em que ela não conseguia viver o presente, em que ela não conseguia desfrutar, porque o foco dela estava equivocado. E a segunda parte, o segundo ponto que eu quero dizer, agora então, Ana, impulsionada a viver o presente, entrega a ansiedade e o futuro nas mãos do Senhor e de Deus, e isso muda a história dela. Quando Eli disse para ela, vai, a sua petição está respondida, vai. E ela foi, e aquilo aconteceu. Deus abriu a sua madre e ela gerou Samuel. Mas foi a partir do momento em que ela se posiciona, porque ela poderia, queridos, ter olhado para Eli e ter dito, ai Eli, eu tenho esperado há tanto tempo. Mais um ano eu estou aqui novamente. Ai, Eli, você está dizendo, mas eu não sei. E com certeza não seria esse o final da história. Com certeza, essa história talvez nem estivesse escrita na palavra, mas ela decidiu acreditar naquilo que ela estava ouvindo. Queridos, acreditem na palavra do Senhor nessa noite. Ele está dizendo para você, ajuste o seu foco, entregue o excesso de ansiedade, entregue o excesso de angústia, de medo, de opressão. Você não pode fazer nada diante dessa situação, mas você tem um Deus que tudo pode. Mas pastora, está demorando, ele não responde, parece que cada vez eu vou nem me afundando numa situação e numa circunstância. Se você tem se sentido assim, eu quero te dizer, no meio desse sentimento de que você está se afundando, diga, Deus, eu desisto. Deus, eu te entrego. Deus, eu não quero mais permitir que o meu coração esteja excessivamente ansioso. Eu quero em fé, junto com a igreja, debaixo da cobertura da igreja, entrar para um momento de dependência de ti.
Há situações que nós precisamos de ajuda, mas sabe, há outras situações que exigem uma posição nossa, uma decisão. Exige de nós um posicionamento, uma nova atitude, um novo momento. Esses dias eu li uma frase que mexeu bastante comigo. Dizia assim, que o cristão precisa aprender a recomeçar. Sabe, nós precisamos aprender a recomeçar. Em Jesus há recomeços, amém? Há questões na nossa vida que hoje precisam ser recomeçadas. E amanhã outras situações precisarão ser recomeçadas. Se nós alimentarmos um sentimento de que não é preciso recomeço, de que já teve um recomeço quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, e sim, esse foi o primeiro e o melhor dos seus recomeços, mas eu quero trazer à sua memória, a vida cristã é feita de recomeços. Nós somos humanos, nós temos a alma que angustia. Às vezes eu brinco não, às vezes eu falo para o Carlos, ai bem, nossa, como o inimigo está furioso, né? Olha essa situação. E ele fala assim, Débora, não é o inimigo, é a sua alma. E eu olho para ele e falo, ai meu bem, é a minha alma. Sabe, a nossa alma se levanta, e ela se levanta, e quando ela se levanta, nós precisamos entender, opa, preciso recomeçar. Alma, aquieta-te, eu dependo de um Deus verdadeiro e vivo e fiel, que muda a minha história a hora que Ele desejar. Nossa alma, nós precisamos aprender. Mas dentro desse segundo momento em que Ana então recebe ali a graça da petição dela, ela entra para uma dependência que não dependia dela. Claro, uma parte foi dela, né? Mas a maior parte foi de Deus. Eu quero dizer que Deus deseja agir em nosso favor, mas muitas vezes nós não enxergamos que caminho seguir. Que Ele possa nesses dias mostrar para cada um de nós quais os caminhos a seguir. Que atitudes temos que tomar, o que temos que deixar de lado, o que temos que abraçar com mais fervor, para que possamos enxergar aquilo que Ele tem para nós. Permanecer numa posição de dependência. Eu fico imaginando, Ana foi e fez a parte dela, e talvez até ela saber que ela estava gerando Samuel, com certeza ela era humana, com certeza ela deve ter ficado lutando com a sua alma. Então eu quero dizer para você, lute contra a sua alma todos os dias. Entenda que há uma parte que é sua para colocar a sua alma no lugar dela e aquietar a sua alma. Infelizmente nós não conseguimos viver o futuro. Você consegue viver o futuro? Ninguém. Na verdade, não sabemos o que vai acontecer agora, 19:12, 19:13, não sabemos o que vai acontecer, porque quem controla é Deus. Mas mesmo sabendo que nós não conseguimos, muitas vezes nós queremos viver o futuro. Nós permitimos que a ansiedade do futuro, as respostas que não chegam, as portas que não são abertas, envolvam o nosso coração, a nossa alma, e roubam de nós a sensibilidade ao Espírito Santo. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Essa semana, seus ouvidos serão abertos para você ouvir o Espírito Santo como você não ouviu ainda. Talvez você é um homem, uma mulher dirigido pelo Espírito Santo, com certeza eu creio nisso, mas eu quero liberar profeticamente, é chegado o momento de você subir um degrau na sua vida, e os seus ouvidos ouvirão com facilidade a voz do Espírito Santo, dizendo assim, Fábio, faça isso, não faça aquilo. Fernanda, faça isso, não faça aquilo. Sabe, eu sinto, João, faça isso, não faça aquilo. Eu quero liberar sobre as nossas vidas, sobre essa casa, um tempo de vivermos o presente, sendo sensíveis à voz do Espírito Santo. Ana não entendia aquela situação de Penina,
de Eli, ali ouvindo, e também de Eucana. Talvez ela estava ali, e como nós temos dito muito aqui, a fé nos coloca em lugares que nós jamais imaginamos. Talvez Ana estava ali, trazendo à memória a fé em Deus, de que Deus ia fazer, porque Eli havia liberado sobre ela uma palavra, e nós queremos como igreja liberar sobre a sua vida nessa noite. É chegado o momento das suas petições serem respondidas. A vida cristã é assim, uma petição é respondida a outra, hoje, amanhã vai surgir outra necessidade. E outra petição precisará ser respondida. Por isso a dependência, por isso viver o presente, por isso controlar a alma é chave para nós nesses dias. Jeremias 29, 11 a 14, um versículo tão conhecido, que fala sobre a esperança, sobre planos de paz e de esperança. Porque é que muitas vezes nós só pensamos o negativo? Porque é que muitas vezes nós só pensamos, em vez de paz, pensamos na luta, em vez de paz, pensamos na guerra, pensamos que não vai dar certo, que o dinheiro está acabando e o final do mês ainda nem chegou. Hoje ainda é dia 12, 11, amanhã é dia 12. Talvez você olhe lá para a sua conta e fale, meu Deus, ok, paguei todas as minhas contas, ou quase todas. E agora, eu quero dizer para você, os planos de Deus são de paz e de esperança. Entra para um lugar de dependência de Deus. Entra para um lugar de confiar no Deus a quem você ama. Jeremias 29, 11, 14 diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Parênteses, pare de achar que você não pode, não consegue, não dá certo, ninguém se importa, ninguém olha, a porta não se abre. Fecha parênteses. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Aqui há todo um contexto, mas eu quero dizer para você, essa é a verdade sobre a sua vida. Sabe, é preciso se posicionar. É preciso decidir. É preciso entender que a vida cristã, ela é desenvolvida, ela é construída. Hoje estávamos conversando em casa e o Carlos disse, Deus já sabe o fim. E nós também já sabemos que o fim é na presença dEle eternamente, amém? E por que é que nós vivemos ansiosos? E aí nós estávamos conversando e o Carlos disse, sabe que Deus está interessado no processo, na jornada. Quantas vezes você já ouviu nós falarmos disso aqui? Mas parece que, como a mãe diz, escova o dente, escova o dente, escova o dente. Já escovou o dente? Levanta e vai escovar. Não escovou? Fecha a porta antes de ir para a escola, volta, vai escovar, depois nós vamos. Não é assim? É assim. Parece que Deus está querendo dizer para nós isso nessa noite. Filho, filha, você já tem acesso à vida eterna. Eternamente você estará comigo. Então agora você precisa entender que é o que é que você está fazendo até chegar o fim. Mas sabe, muitas vezes nós não nos damos conta da jornada. E ela está passando, e ela está acontecendo, e o tempo está diminuindo, e nós estamos perdendo de desfrutar daquilo que Deus tem para nós, do nosso chamado, do nosso propósito. Será que você tem se esquecido que você precisa testemunhar de Jesus? Será que você tem se esquecido que a sua vida precisa ser um testemunho vivo?
Começo do ano, lançamos o tema, as palavras, houve um fogo, houve um desejo, nós nos arriscamos para falar de Jesus, nós nos arriscamos para mostrar Jesus por meio de nós. E como é que agora em maio você está? Nesse mês de maio, para quantas pessoas você fez um convite? Para quantas pessoas você compartilhou a sua experiência? Para quantas pessoas você disse, escute, quero te dizer, Deus tem sido presente na minha vida. As coisas não estão ainda como eu gostaria, mas eu quero te dizer, há uma certeza no meu coração de que eu tenho um Deus que fará. E eu quero dizer isso para você na sua situação. Ele pode fazer. É difícil? Não, mas nós muitas vezes não fazemos. Que a graça do Espírito Santo nos alcance nessa noite. Que possamos sair daqui renovados, encorajados, fortalecidos. De que há um testemunho a ser compartilhado. Por meio da palavra de Deus. E há um testemunho de que a nossa vida precisa testemunhar. Ajustes precisam ser feitos. Controle a sua alma. Controle a sua alma. Posicione-se, não permita que ela influencie a sua vida. Permita que o testemunho de Jesus na sua vida é que influencie a sua caminhada. Isaías 55, 8 e 10, um texto que eu também gosto muito, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Planos mais altos do que o que você tem pensado. Você tem perdido o sono? Suas madrugadas, você tem acordado e não consegue mais dormir? O que é que você tem feito? Fica rolando na cama? Vá para a sala, ajoelhe-se e clame como nós acabamos de ler. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. As madrugadas que eu vou para a sala, quando eu ajoelho, é o primeiro versículo que vem: Jesus, a sua palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Eu estou aqui, eu estou com o meu coração aqui, eu tenho isso, Senhor, eu quero te entregar aquilo. E você entra num lugar de abrir o seu coração e de derramar e de receber força. E eu quero te dizer, muitas vezes eu tenho um tempo com Deus, e eu volto, e eu deito, e eu durmo até o relógio despertar. Mas algumas vezes eu não fiz isso. E eu rolei, e eu fiquei, e eu fui para cá, e eu fui para lá. E eu quero dizer, e eu levantei e fui trabalhar no computador. Mas eu quero te dizer, infelizmente, não foi o melhor dos dias que eu podia ter vivido. Porque eu troquei a presença de Deus no meio dos meus desafios. Está difícil, você não vê solução, as situações estão fortes, você não vê saída. É aí que você precisa buscar ao Senhor. Sexta-feira teremos vigília. Pastora, não, vigília não, eu preciso dormir. Decida dizer para sua alma, no sábado você vai arrumar um tempo para você dormir. No domingo você vai arrumar um tempo para você dormir. Você vai à vigília, sim. Pastora, você está obrigando? Não estou te obrigando. Mas eu quero te dizer, é um posicionamento seu. Busque para que você entre nesse lugar que nós estamos lendo. Esse lugar que aquieta a sua alma. Esse lugar onde você tem
tenha o entendimento de que Deus vê o começo, o meio, o fim, e que o fim você já sabe que é com Ele eternamente, e que então nessa jornada Ele te fará avançar dia a dia, segundo a dependência dEle. Apocalipse 1:8 diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você precisa aquietar a sua alma usando a palavra de Deus. Quando você perder o sono, quando no meio do dia você começar angustiado, quando parecer que um espírito de depressão, de opressão, de pânico está vindo sobre você, eu quero te dizer, levante-se e use a palavra do Senhor. Levante-se e diga: oh Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, me alcance, me levante, me impulsione para dentro daquilo que eu preciso entrar. Apocalipse 21, 5-6 diz: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Eu não estou aqui dizendo que a sua situação é mais fácil do que a minha. Você sabe a situação que você tem enfrentado, e eu não tenho o direito de dizer que a sua situação é fácil ou difícil, mas eu tenho sim aqui a oportunidade de te dizer: meu irmão, minha irmã, levante-se nessa noite, entendendo com clareza que Deus é que sabe os planos que Ele tem para a sua vida, e são planos de paz e de esperança, para um fim proveitoso. Se você precisa, peça ajuda, mas saia desse lugar. Deus sabia que Ana teria Samuel e que Ana teria outros filhos, mas Ana não enxergava, Ana não percebia. 1 Samuel 1:19-20 diz: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Eu quero dizer profeticamente: Deus está se lembrando de você nessa noite. Deus está dizendo: ah, Davi, ah, Sérgio, ah, Carlos, ah, eu estou me lembrando de vocês. E ela concebeu. E passado o devido tempo, diga comigo, passado o devido tempo. Não foi instantaneamente que ela sabia que ela estava grávida. E eu quero dizer para você, os tempos são diferentes. Pare de se comparar. Pare de se comparar. Os tempos são diferentes. Enquanto nós nos comparamos, enquanto nós olhamos apenas para situações, querendo ao nosso ver algo específico, o tempo passa, mas nós deixamos de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem determinado para nós. Pare de comparar a sua casa, a sua família, os seus bens, os seus dons, o que você pode, o que você não pode. Eu posso viajar, eu não posso viajar. Eu posso ter um carro, eu não posso ter um carro. Eu tenho condição disso, daquilo. Pare de se comparar. Olha, presta atenção. Deus está se lembrando de nós nessa noite. Ele se levanta nessa noite e olha para a parte da igreja aqui, da comunidade Betel, e Ele diz: ah, eu estou encontrando corações quebrantados. Ah, eu estou encontrando corações pequenos, que tiram os olhos das situações, das circunstâncias, da alma, do que acham que é ou não é, e estão se derramando diante de mim. Para terminar, Apocalipse 21, 5 e 6 diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas.
E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu sei que eu estou repetindo mesmo. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu quero dizer para você profeticamente, meu irmão, minha irmã, não olhe para o problema, porque tudo está feito. Tudo está feito. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Fecha os teus olhos agora aí, por favor. Eu quero sugerir para você, de olhos fechados, eu quero que você escute essa minha sugestão. 3 confissões rápidas. Primeira delas, que os nossos olhos sejam abertos para sentirmos o amor de Deus e da nossa família. Segunda afirmação, que possamos intencionalmente expressar amor na nossa casa. Que possamos intencionalmente expressar amor na nossa casa. E terceira afirmação, que possamos hoje decidir queimar as pontes com o passado e andar pelas pontes do presente. Eu sinto que Deus quer te dar uma graça, principalmente nessa última parte. Queime as pontes com o passado. As pontes com o passado te levam à memória do que era bom ou do que não era bom, do que te dói e do que te faz falta. Queime as pontes com o passado nessa noite e passe a caminhar pelas pontes do presente. Por alguns segundos, fale com Deus. Com certeza alguma coisa do que eu compartilhei fez sentido para você. Fale com Ele. Diga para Ele: Deus, eu preciso nisso. Eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar aquilo. Deus, eu quero que o Senhor me toque. Quero que o Senhor me alcance. Eu quero que o Senhor me visite. Diga isso para o Senhor nessa noite. Ele está aqui. Tome uma posição e viva a história que Ana viveu. A sua petição está sendo ouvida. A sua história está recebendo sopro do Espírito Santo nessa noite. E você irá desfrutar, se você se posicionar, se você entender. Ele é o alfa, Ele é o ômega, o princípio e o fim. Nós visitamos uma célula essa semana e nós estávamos comentando que tantas vezes nós escutamos: é um novo tempo, mas que a gente não consegue entrar para o novo tempo, sabe? Porque falta dependência, falta decisão, falta fé para entrar num lugar que a gente ainda não conseguiu entrar. Então, profeticamente, eu também quero dizer isso aqui nessa noite. É chegado um novo tempo em que o Espírito Santo vai falar audivelmente aos nossos corações. E nós vamos entrar em fé para esse lugar. É um novo tempo. É um novo tempo. É um novo tempo. Aquiete a sua alma e diga dentro de você: é um novo tempo para a minha vida. É um novo tempo para a minha família. É um novo tempo para as minhas finanças. É um novo tempo para os meus relacionamentos. É um novo tempo do meu ministério de testemunhar quem Jesus é e o que Ele faz e fez na minha vida. É um novo tempo.
que o Espírito Santo falou com você hoje? Enquanto você ouvia, o que é que Ele falou com você? E o que você vai fazer com isso daqui a pouco? Você vai voltar para sua casa, para sua história, para situações, para circunstâncias, e o que é que você vai fazer? Faça alguma coisa, porque se você não fizer nada, você também estará fazendo alguma coisa, que é nada. Decida dentro do seu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, que a gente possa cantar e celebrar o Seu nome por toda graça e vitória que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Amém? Então, eu acho que enquanto a pastora falava, eu ficava pensando, qual que é a lição que eu quero levar dessa semana, dessa palavra? Se eu puder resumir, o que é que eu quero levar? Ah, que Penina era uma bruxa? Não, não é isso, né? Eucano poderia ter feito melhor, né? Não, não é isso, né? Sacerdote Eli pisou na bola. Não é isso. A gente está aprendendo uma coisa, né, Débora? E a gente comenta isso. A gente não tem controle da atitude dos outros, né? Só Deus controla tudo, amém? Você não é Deus, né? Fala para o seu irmão, você não é Deus. Deus está dentro de você. Você é a casinha de Deus. Amém? Amém? Se for comigo, a casa é maior, né? Mas você é a casa de Deus. Você não controla as coisas. Mas Ana poderia controlar alguma coisa, assim. Ela poderia controlar alguma coisa, né? O coração dela ela poderia controlar. Sim ou não? E a pastora falou uma coisa aqui hoje, assim, que ela gente, eu quero que você entenda, eu não quero menosprezar os sentimentos de ninguém, nem o sofrimento. O sofrimento é horrível. Mas eu quero dizer, Deus não quer que você sofra. Ai, que coisa mais... É verdade, Ele não tem interesse que você sofra. Ai, pastor, quanto mais sofrer, melhor. Mas santo de Deus me livre. Deus fez Jesus sofrer tudo já por você. Agora, eventualmente você vai sofrer. Lógico que você vai sofrer. Sim ou não? A vida vai avançar, você vai ficar velho, você vai ter dificuldade às vezes para enxergar, não é isso? Passou do 40, tem que usar óculos. Não é isso? Eventualmente você vai sofrer. Mas Deus não quer que você tenha uma vida de sofrimentos. Então, o que será que ela deveria ter feito? Eu não sei. Mas a pastora falou, ela deveria ter, ao invés de olhar lá no futuro, lá na frente, e olhar, e aquilo fazia ela enxergar só o que ela não tinha. Né? Ela tinha um marido que a amava. Ela tinha coisas boas, não é? Sim ou não? Então, eu acho que eu falei, Deus, eu quero... Quem tem coisas aqui pendentes quer que Deus faça no futuro para você? Amém? Você não tem? A cura de alguém, um milagre, uma restauração, uma mudança de emprego, um casamento. Você tem coisas. Você tem... coisas que você precisa, mas que você não tem agora, né? Mas eu acho que tem tanta coisa que você tem, tanta coisa que você tem, que você precisa focar nisso. Você precisa experimentar isso. Obrigado. Tanta coisa que você tem, que você precisa focar. Então eu estava pensando, Deus, eu não sei, eu estou aqui com a cabeça, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Eu falei, Deus, sabe quando a semana já está pesada antes dela começar? Não é? Mas eu falei, tem tanta coisa legal acontecendo que eu posso fazer, que você pode fazer. Então,
que é que você pode fazer? Já tem aqui. O que é que você pode fazer? Põe a mão no seu coração. Não é negar o que está ruim, mas você não tem controle muitas vezes sobre isso. Ela não tinha controle sobre aquilo. E a pastora falou uma coisa certa. Nós vamos terminar todo mundo no mesmo lugar, na glória de Deus, diante do Cordeiro. Amém? Não é? Quem foi que deixou a Ana estéril? Penina, aquela sem graça. Eucana, aquele cara. Quem que deixou ela estéril? Porque Deus tinha um plano. Porque Deus não é vingativo. Deus não odeia. Deus tem um plano. E Deus ia fazer o plano dele ou não? Lógico que ia fazer esse plano. Mas você é que escolhe e como é que você vai viver enquanto o plano não acontece. E eu quero sair daqui dessa noite. Deus, eu quero viver no que depender de mim o melhor possível, enquanto o teu plano não acontece. Amém? Amém? Então fala para o seu irmão, tenha fé, tenha esperança, enquanto você aguarda que a promessa não se cumpra, enquanto você aguarda que o plano não se realiza. Mas nós lemos hoje, Ele tem planos. Os planos são maiores, são melhores, são planos de paz, de prosperidade. Esse é o plano para você. Amém? Então fala comigo, Senhor, abençoa-me muito, alargue as fronteiras do meu território, estenda sobre mim a sua mão, livra-me de todo mal. Que o Senhor me abençoe e me guarde. Levante sobre mim o seu rosto, faça resplandecer sobre mim a luz da sua face. Que o Senhor me dê a sua paz. Com essas palavras eu ponho a bênção de Deus sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, essa cidade, esse estado e acima de tudo a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil. Irmão, só um aviso. Domingo que vem o culto será às 9 horas da manhã. É o culto de Santa Ceia. Se prepare durante a semana. Amém? Amém? Busque a Deus. Não deixe para consertar na beirada da mesa. Conserta antes. Amém? Mas se não conseguir, conserte aqui. Não coma sem consertar. Mas eu quero dizer a você, se prepare. 9 horas da manhã estaremos começando o culto. Se quiser chegar mais cedo, precisa estacionar, porque tem a feira, fique à vontade, amém? E sexta-feira, 11 horas, aqui, para a glória de Deus, amém? Olá, fique atento aos avisos da nossa comunidade. Anote agora para você não perder nada. Atenção aos líderes, dia 15, às 20 horas, nós temos um encontro marcado online, hein? Atenção aos homens agora, dia 23, você tem um encontro marcado aqui na nossa igreja, às 8 horas, será uma sexta-feira. O nosso culto de Santa Ceia será no domingo, dia 18, às 9 horas da manhã. E no dia 31, teremos nosso Betel Casais, às 19 horas. No início do ano, experimentamos coisas marcantes diante da presença de Deus através do jejum e da oração. Por isso, dia 16, sexta-feira, teremos uma vigília aqui na nossa igreja, às 23 horas. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.